por que mais jovens? Essa é a minha dúvida. Por que a gente Exato. tem uma prevalência maior nessa população, nesse recorte? Nesse momento, a gente vai perceber que são várias situações. Primeiro que quando a gente pensa nessa fase da adolescência e o nosso contexto social, cultural atual, a gente identifica que diversas situações, por exemplo, muitas vezes essa geração maior que alguns falam no sentido da tecnologia, no sentido do vazio, no sentido do isolamento maior, no sentido do distanciamento social maior. Isso tem sido um dos fatores que tem sido Num identificado. contexto de redes sociais, né? Você De está falando de redes, isolamento, num contexto em exato, que, entre aspas, exato, supostamente está todo mundo juntinho. exato. Essa fase também da adolescência do jovem adulto é uma fase de muitas tensões, é uma fase de mudanças, de Sim, transição também. aquisição de responsabilidades. Exato. Então, falta oportunidades. Ao mesmo tempo que esse jovem busca ter independência, busca ter autonomia, busca realizar muito do que se deseja, o que se está dentro do seu contexto relacional, social, muitas vezes, não oportuniza para que esse jovem consiga realizar seus desejos. Pelo contrário, a gente vai perceber que muitas vezes existem frustrações maiores, falta oportunidade de emprego, geração de renda, falta oportunidade para o desenvolvimento no campo da cultura, do Sim. lazer, do bem-estar, da saúde, da educação, enfim. Então, esse conjunto de falta de acesso traz prejuízos. Então, vejam, não é só a gente pensar no quesito saúde, mas quando a gente pensa em jovens que desejam, por exemplo, se desenvolver no campo da cultura e que no nosso contexto sociocultural não tem atividades que favoreçam no desenvolvimento da cultura, então isso já é uma frustração. Sim. Isso já gera um impacto. Isso já traz também um certo adoecimento psíquico, porque imagina para as pessoas jovens que estão ali na potência, como você falou, Sim, sim. né? A gente tem uma ideia de que a pessoa jovem está no auge da vitalidade, mas ao seu redor não tem o que desenvolva, não tem o que oportunize para que haja esse desenvolvimento maior. Então termina que muitas vezes esses jovens mergulham em muitas frustrações, mergulham em muitas dores. Wilza, seria correto, é uma outra dúvida minha, tá? Seria Sim. correto a gente acrescentar, veja, não é colocar como um único fator. Eu gosto muito quando você trata da questão da multifatorialidade. Já lhe ouvi falando disso em outros espaços e eu acho que é por aí mesmo. Sim. Eu pergunto a você assim, seria correto a gente acrescentar mais um elemento, assim, a questão da maturidade. Nós estamos falando de uma etapa da vida, adolescentes, né, o jovem adulto, Sim. que quer ganhar o mundo, conquistar o mundo, como você falou, mas que ainda não tem um repertório de maturidade para lidar com os desafios, para lidar com as situações, para lidar com situações estressoras. E por isso, talvez, esse é mais um dos elementos que corrobora o tamanho dos desfechos de morte por suicídio. Seria correto a gente acrescentar também esse elemento da falta da maturidade? Eu diria isso porque pessoas... Não estou comparando maturidade com idade, Sim, né? compreendo. Mas a gente vai amadurecendo na medida em que a gente vai caminhando na vida, aprendendo com os erros, com as dificuldades. Sim. E o jovem não tem ainda não tem tanto um repertório de habilidades emocionais para lidar com a dureza da vida. Você acha que isso faz algum sentido? Faz, com certeza faz sentido, principalmente se a gente associa a maturidade no aspecto cognitivo, Sim. no aspecto também do desenvolvimento cerebral, neuropsicológico, que a gente vai perceber que as funções executivas, elas ainda estão nesse processo de desenvolvimento. E aí, quando a gente fala em funções executivas, a gente também se refere aos aspectos que vão envolver o planejamento, a capacidade de tomada de decisão, o como essa pessoa também lida com essas situações de tensões, o controle inibitório, que é o controle dos impulsos. Então, a gente vai perceber que falar sobre maturidade, em especial maturidade cognitiva também, é um dos aspectos, pode ser um desses fatores que vão contribuir para esse manejo de como que essa pessoa lida com essas situações de tensões maiores. Porque quando eu falo sobre essas tensões, quando eu falo sobre as frustrações, eu gosto muito daquela frase que diz assim, não é o que acontece com o sujeito, mas é o como o sujeito lida com o que acontece com ele. Então tem muito a ver com isso. Então o nosso modo de ser, que não é apenas um desenvolvimento cognitivo, cerebral, mas que é um conjunto, a gente vai perceber
que esse repertório desse histórico de vida desse sujeito, de como esse sujeito maneja, também tem a ver com suas habilidades, também tem a ver com esse desenvolvimento cognitivo, também tem a ver com a sua história de vida, também tem a ver com o seu suporte de apoio relacional. Então, existe rede de apoio ou não? Sim. A gente vai perceber que muitas vezes, quando a gente lida com jovens que apresentam um comportamento suicida e que a gente busca família, que a gente busca rede de apoio para dar um suporte, a gente identifica que existe dificuldades nessas relações. Muitas vezes conflitos familiares, muitas vezes a gente se depara com pessoas que se preocupam sim com esse jovem, mas que não sabem como lidar, que não sabem o que fazer e que buscam também, a muitos de nós profissionais, nesse socorro, nesse pedido de ajuda de me diga o que fazer, me diga como lidar, e é aquela coisa, a gente não tem uma receita de bolo para dizer faz isso, mas a gente tem muitas recomendações, em especial do que não fazer. Sim. E aí quando a gente pensa nesse não fazer, eu trago como exemplo, não menosprezar. Isso é uma coisa que é muito frequente, que é muito comum, principalmente com a população jovem. A gente vai identificar que muitos sofrimentos, que muitas vivências hoje, que são trazidas por pessoas jovens, não são validadas, não são valorizadas. Pelo contrário, são menosprezadas. E muitas vezes quem menospreza não é quem está na rua, são aquelas pessoas que convivem, são aquelas pessoas que estão dentro de casa, ou são aquelas pessoas que estão dentro do contexto relacional naquele espaço da escola ou da universidade, que muitas vezes o jovem tenta trazer ou demonstra através de seus comportamentos que ele não está muito bem, que ele demonstra muitas vezes que ele está precisando desse suporte, desse apoio, que ele está precisando conversar, que ele está precisando de um espaço de escuta, que ele está precisando de um espaço de acolhimento, de alguém que possa entendê-lo, de alguém que não julgue, de alguém que não critique. E aí a gente vai perceber que muitas vezes no dia a dia o que ele tem ao redor são pessoas que vão dizer assim, isso vai passar. Isso é uma fase, você vai ver que daqui a pouco você está bem. Ou outros que vão dizer, você tem tudo na vida. Wilson, eu dou tudo, eu ofereço de um tudo. Eu não entendo porque meu filho fica com essa história de querer morrer, de que a vida não tem sentido, de querer tentar contra a vida, porque esse menino tem tudo na vida. E aí eu sempre questiono, tudo o quê? O que é tudo? O que é esse tudo, né? Sim. Que muitas vezes as pessoas constroem, que se esforçam para oferecer esse tudo e que na verdade não percebem o que falta nessa relação desse tudo. Então, na verdade, a gente vai perceber e identificar que a gente precisa sim valorizar, que a gente sim pode promover saúde mental dentro da família, dentro do contexto educacional, dentro do contexto relacional, social, mas que para isso é necessário que se criem esses espaços, o que não se tem. Certo. Wilson, uma outra questão, que é uma dúvida também, eu vou voltar ao tópico da questão da multifatorialidade, né? Já discutei falando sobre isso, entendo perfeitamente. Mas fala um pouco para nós da correlação entre comportamento suicida ou desfechos, né, mortes em decorrência de suicídio e transtornos mentais e depressão. Eu já lhe ouvi em outros espaços você defendendo uma postura não patologizante. Exato. Né? Não patologizante. Eu queria que você falasse um pouco mais, porque, de fato, eu tenho uma dúvida sincera, porque os dados que a gente tem à disposição estabelecem uma correlação muito forte. Na casa dos 80%, os dados da OMS, por exemplo, na casa de 80% a 90% das pessoas que morrem por suicídio têm algum transtorno mental, sendo a depressão o mais presente. E você sempre trabalha numa perspectiva mais despatologizante. Comenta um pouco, então, na sua perspectiva, como é que é essa correlação com a depressão? Exato. Então, Paulo, o que eu percebo atualmente é que as pessoas ainda estão muito presas a essa questão dos transtornos mentais. Sim. E aí o que a gente vai perceber, primeiro, existe, quando se fala na depressão, existe essa relação maior entre depressão, principalmente quanto maior o nível de depressão, maior é o risco de suicídio. E aí, por exemplo, na minha dissertação do mestrado, que eu fiz essa comparação entre um grupo de pessoas
que ali tinham esse diagnóstico da depressão, e um grupo de pessoas que não tinham esse quadro, né, desse diagnóstico de depressão, e que eu fiz uma comparação de aspectos a partir de uma avaliação neuropsicológica. De fato foi percebido que esse grupo de pessoas que tinham essas características da depressão eram pessoas que tinham algumas dificuldades maiores com relação a algumas funções executivas em especial. E aí o que é importante a gente entender nesse sentido? Que a depressão, ela pode ser um dos fatores, mas o que se entende por depressão não é apenas aquele conjunto de sinais e sintomas que é colocado ali como um aspecto patológico. Sim. Porque muitas vezes a gente se prende a um aspecto patológico, ou quando a gente recebe uma pessoa que tem alguma característica de comportamento suicida, existe uma necessidade de muitos profissionais de buscar um diagnóstico, de buscar qual é a patologia. Se alguém que está ali com risco de suicídio é porque tem algum transtorno mental, então vamos direcionar já para um psiquiatra, vamos já buscar aí um tratamento medicamentoso para identificar o que essa pessoa tem, porque é a partir daí que a gente vai construir um caminho. E aí, quando eu trago um discurso da gente olhar para além disso, e que é um discurso não patologizante, é para que a gente entenda que o sujeito não é a patologia. O sujeito não é o que se entende por um transtorno. É de que o sujeito precisa ser visto na sua totalidade. E quando eu falo sobre isso, o caminho não é o processo patológico, que é caracterizado como um processo patológico, ou as características comportamentais que vão traduzir sinais e sintomas e tal patologia. Não. Eu trago o olhar de que, diante de um sujeito, a gente precisa compreender esse sujeito na sua totalidade.